Traição. Um ato que marca a história e levanta questionamentos. Judas, o apóstolo que traiu Jesus, foi realmente um vilão ou vítima de um plano maior? Descubra nesse vídeo as nuances desse enigma histórico e se a traição de Judas foi realmente o maior engano da história. Neste vídeo, vamos revelar os segredos por trás da sua traição, as suas motivações, as suas consequências e as suas contradições. Fique ligado até o final, porque você vai se surpreender com o que vamos te contar. Judas Iscariotes é um dos personagens mais controversos e misteriosos da Bíblia. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para segui-lo e aprender com ele. Ele era o responsável pelo dinheiro do grupo e, aparentemente, era fiel e dedicado ao seu mestre. Mas por trás dessa fachada, ele escondia um plano diabólico. Ele queria entregar Jesus aos seus inimigos em troca de 30 moedas de prata. Mas por que Judas fez isso? Quais foram as suas razões para trair o Filho de Deus? Existem várias hipóteses e teorias sobre isso, mas nenhuma delas é totalmente satisfatória. Alguns dizem que Judas era um zelote, um radical que queria que Jesus liderasse uma revolta contra os romanos e que se frustrou quando viu que ele não tinha essa intenção. Outros dizem que Judas era um ganancioso que se deixou seduzir pelo dinheiro e pelo poder e que não se importava com o destino de Jesus. Há ainda quem diga que Judas era um instrumento de Deus, que cumpriu um papel necessário para a salvação da humanidade e que foi predestinado a trair Jesus. O fato é que a traição de Judas foi o maior engano da história, porque ele traiu não apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado. Ele traiu a confiança, a amizade, o amor e a graça de Jesus. Ele traiu a si mesmo, ao seu chamado, ao seu propósito e ao seu destino. Ele traiu a verdade, a justiça, a paz e a esperança de milhões de pessoas. A traição de Judas teve consequências terríveis, tanto para ele quanto para Jesus. Para ele, significou o remorso, o arrependimento, a culpa e o desespero. Ele tentou devolver o dinheiro que recebeu, mas os sacerdotes não o aceitaram. Ele jogou as moedas no templo e saiu para se enforcar em um campo. Ele morreu sozinho, sem perdão, sem salvação, sem esperança. Para Jesus, significou a prisão, o julgamento, a tortura, a crucificação e a morte. Ele foi traído com um beijo, um sinal de afeto e respeito, mas que se tornou um símbolo de hipocrisia e falsidade. Ele foi entregue nas mãos dos seus inimigos, que o acusaram falsamente, que o humilharam, que o açoitaram, que o coroaram de espinhos, que o pregaram na cruz, que o abandonaram à sua sorte. A traição de Judas também é cheia de contradições e paradoxos. Ele foi o único discípulo que chamou Jesus de Rabi, que significa mestre, mas não o reconheceu como Senhor. Ele foi o único discípulo que recebeu um pedaço de pão molhado na ceia, um gesto de honra e intimidade, mas usou isso como um sinal para identificar Jesus aos seus traidores. Ele foi o único discípulo que se arrependeu do que fez, mas não buscou o perdão de Jesus, nem dos seus irmãos. Ele foi o único discípulo que morreu antes da ressurreição de Jesus, mas não participou da sua glória, nem da sua vitória. Agora que você já sabe os detalhes da traição de Judas, você deve estar se perguntando: como isso se aplica à minha vida? Como eu posso evitar cometer o mesmo erro que ele? Como eu posso ser fiel a Jesus e aos seus ensinamentos? Como eu posso viver uma vida de verdade e de graça? Essas são perguntas muito importantes, que merecem a nossa atenção e reflexão. A traição de Judas nos ensina algumas lições valiosas, que podemos aplicar na nossa vida diária. Vamos ver quais são elas. A primeira lição é que devemos ter cuidado com o que colocamos no nosso coração. Judas colocou o dinheiro, o poder, a revolta, o orgulho e a ambição no seu coração, e isso o levou a trair Jesus. Nós devemos colocar o amor, a fé, a humildade, a generosidade e a obediência no nosso coração, e isso nos levará a seguir Jesus. O que está no nosso coração determina as nossas ações,
as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso, devemos guardar o nosso coração de tudo o que é mal e encher o nosso coração de tudo o que é bom. A segunda lição é que devemos ter cuidado com quem nos influencia. Judas se deixou influenciar pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos zelotes, pelo diabo e pelo mundo. Eles o convenceram de que trair Jesus era a melhor coisa a fazer e que ele ganharia algo em troca. Nós devemos nos deixar influenciar por Jesus, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Eles nos ensinam que seguir Jesus é a melhor coisa a fazer e que Ele nos dá tudo o que precisamos. Quem nos influencia molda o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas escolhas e o nosso destino. Por isso, devemos escolher bem quem nos influencia e rejeitar quem nos afasta de Jesus. A terceira lição é que devemos ter cuidado com as nossas atitudes. Judas teve atitudes de traição, de hipocrisia, de falsidade, de ingratidão e de covardia. Ele beijou Jesus, mas o entregou aos seus inimigos. Ele se arrependeu, mas não se reconciliou. Ele devolveu o dinheiro, mas não devolveu a vida. Ele se enforcou, mas não se salvou. Nós devemos ter atitudes de fidelidade, de sinceridade, de honestidade, de gratidão e de coragem. Nós devemos abraçar Jesus e não o abandonar. Nós devemos nos arrepender e nos perdoar. Nós devemos devolver o que não é nosso e dar o que é nosso. Nós devemos viver e não morrer. As nossas atitudes mostram quem nós somos, o que nós queremos, o que nós valorizamos e o que nós esperamos. Por isso, devemos ter atitudes que agradam a Deus e não que o entristecem. Essas são as 3 lições que podemos aprender com a traição de Judas e que podemos aplicar na nossa vida. Você concorda com elas? Você tem alguma outra lição que você tirou dessa história? Você tem alguma dúvida ou comentário sobre o que eu escrevi? Por favor, me dê o seu feedback para que eu possa melhorar o meu trabalho. Neste vídeo, nós vimos os segredos por trás da traição de Judas, o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Nós vimos as suas motivações, as suas consequências e as suas contradições. Nós vimos também as lições que podemos aprender com a sua história e como podemos aplicá-las na nossa vida. A traição de Judas foi o maior engano da história, porque ele traiu não apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado. Ele traiu a confiança, a amizade, o amor e a graça de Jesus. Ele traiu a si mesmo, ao seu chamado, ao seu propósito e ao seu destino. Ele traiu a verdade, a justiça, a paz e a esperança de milhões de pessoas. Mas a traição de Judas não foi o fim da história. Jesus não se deixou vencer pelo engano, mas o venceu com a sua verdade. Jesus não se deixou derrotar pela morte, mas a derrotou com a sua vida. Jesus não se deixou abandonar pelo amor, mas o demonstrou com a sua cruz. Jesus não se deixou esquecer pela história, mas a mudou com a sua ressurreição. Jesus é o oposto de Judas. Ele é o fiel, o sincero, o honesto, o grato e o corajoso. Ele é o que nos ama, nos ensina, nos perdoa, nos salva e nos espera. Ele é o que nos convida a segui-lo, a conhecê-lo, a amá-lo e a servi-lo. Ele é o que nos oferece a sua verdade, a sua justiça, a sua paz e a sua esperança. E você? O que você vai fazer com esse convite? Você vai aceitá-lo ou rejeitá-lo? Você vai seguir Jesus ou trair Jesus? Você vai viver com Jesus ou morrer sem Jesus? Essa é a escolha mais importante da sua vida e só você pode fazê-la. Para assistir a esses vídeos, é só clicar no botão inscrever-se. Você não vai se arrepender de assistir a esses vídeos, porque eles vão te ajudar a entender melhor a pessoa mais importante da história e a tomar a melhor decisão da sua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e me conte nos comentários o que você achou. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!